Boa noite, pessoal. Conforme eu prometi ontem, eis o indicador RC01. Eu o nomeei hoje. Esse indicador, a princípio, ele estará disponível a todos. Ele funcionará até o dia 10 de junho de 2022. Então, é uma versão de teste e eu posso modificar alguma coisa ainda nele, se eu achar pertinente, se eu achar algum filtro que melhore ainda mais os seus movimentos. Após esse prazo de teste, esse indicador irá para a pasta que eu atualizo mensalmente. No caso, será a pasta de julho. Ele vence em junho e eu atualizo a pasta para o mês seguinte. Então, esse indicador ficará disponível somente para a área de membros após o mês de junho, após o dia 10/6 de 2022. Beleza? Ele é um cálculo que eu já havia feito. Ele era diferente do que vocês podem ver aqui e é baseado em médias. Então, ocorre aquele probleminha aí dias de gap também, assim como ocorre no gráfico temporal com médias ou gráfico de Renko, dá um probleminha aí de coloração no início do dia. Mas mesmo assim é um indicador muito limpo, ele dá muitas chances de entrar e permanecer em um movimento até o final dele, como vocês podem ver aqui, por exemplo. Já vou avisar que esse indicador não repinta. Pelos testes que eu fiz, normalmente indicadores que usam períodos muito curtos costumam repintar. Então talvez ocorra se vocês utilizarem aí 2 períodos, mas pelo que eu vi, ele não repinta. Então o que vocês veem aqui com o filtro em candles brancos, ele se iniciou com verde, ficou branco, ficou verde, ficou branco, ficou verde, branco, verde, até virar de cor, sem modificar a coloração, que é o que ajuda muito aí que as pessoas que têm dificuldade de permanecer em um trade, ficar vendo um candle mudar de cor e acabam saindo e perdem um movimento bem maior. Ele tem sua propriedade somente o período. Então vocês podem ajustar aí desde o período 2 até o período que desejarem. Eu vou mostrar também com períodos maiores, quem quer pegar movimentos maiores aí, com stop maiores, é claro, mas dá para fazer também, dá para utilizar em qualquer período. Eu gostei dele com períodos menores. Dá para fazer scalping, dá para pegar bastante pontos aí que dá para fazer um pouco de dinheiro. Então, a ideia principal é o filtro com o candle branco. O indicador, quando há somente algumas retrações pequenas, ele vai formar essa bandeira, tanto na baixa quanto na alta. E uma dica que eu deixo também não é simples, você precisa esperar um movimento um pouquinho maior, 3 candles pelo menos, mas quando há um movimento de tendências, vamos colocar assim, você vai perceber que a linha vai quebrar para o próximo candle e quando há uma retração, quando é uma retração curta, a linha vai ficar somente na horizontal e vai fechar o triângulo e vai iniciar um novo movimento.
formando essas bandeirinhas. É óbvio que isso aqui vocês vão ver somente depois que o candle estiver fechado e o fechamento do triângulo praticamente quando abrir um outro movimento. Mas para estudo pode ter alguma utilidade. Então, basicamente é isso aí. Não tem muito o que explicar. Movimento de compra, sinalizou branco, vermelho, movimento de venda. Entrada no primeiro candle, stop, topo anterior. Movimento de compra, entrada no primeiro candle, stop no fundo anterior. Então é basicamente isso também. A saída fica a caráter de cada um. Nem todos os movimentos são movimentos bonitos como esses dois. Vocês vão ter uma região aí onde o preço vai dar falsos sinais. Isso é natural, não existe indicador que adivinhe todo o movimento. Vocês podem até aumentar o período para reduzir esses falsos sinais, porém o stop vai ficar mais caro e em algumas regiões não vai compensar. Eu vejo esse indicador é bom para ser usado com um período gráfico maior para ver o movimento aí de os movimentos vão de tendência, né? Não é movimento de tendência, mas são micro movimentos, mas que dá para vocês pegarem aí pelo menos de um para um. Dá para colocar alguma coisa no bolso. Então você utilizando um período maior, vou colocar aqui Magazine Luiza, vou colocar 20R. Dia 24 de fevereiro, um dia com gap. 20R foi muito, né? 10R. Vamos ver, dia 11 de março. Um candle de compra, estopado, com candle de venda, muito pouco também, né? Aí é mais para swing. O gráfico 10R ainda fica muito grande. Mas se vocês olharem para swing trade, 33%, aqui não deu nada. Aqui se for sair no vermelho daria 1,5%, mas chegou até 5,39%. Aqui novamente um stop. Com outra entrada com 1,45%, uma outra entrada com 16%. Então na média aí mais entradas boas do que stop. Bastante regiões pequenas aí que dá para pegar de um para um. Poucos pontos de stop e são stops curtos se vocês saírem no branco. Um pouquinho mais caro se sair no topo ou no fundo anterior. Seria interessante fazer entradas com parciais para reduzir aí stop loss. Então, outra entrada muito boa, uma correçãozinha formando bandeira, continua até aqui embaixo. Um outro stop, aqui daria para pegar um para um. Vocês podem ver que tem bastante pontos aí onde dá para tirar dinheiro do mercado. Dólar, aqui está no 10R, já um pouco mais stop, ó. Aqui com certeza nessa queda, se você for tentar reverter, tivesse tentado reverter com o indicador, daria
com certeza mais stop do que gain, porque geralmente é 2 para 1, né? Você entraria, seria estopado, andaria um pouco, 13 pontos, e se entrar aqui em cima, estopado com 25, ou aqui no fundo, 23. Então, bastante stop. Vou mostrar no gráfico temporal, só para vocês terem noção de como ele fica. Eu acho que fica muito feio e reduz bastante aí regiões aí de parcial. Apesar de aparentar muito bonito, lugares com entrada, mas sem movimento. Aqui mesma coisa, aqui muito curto. Então, para minha opinião, o Renko é melhor do que o gráfico temporal. Aí vai do gosto, né? Eu achei que o indicador ficou melhor no Renko. Índice. Muito parecido aí com o dólar. Ó, stop loss. Aqui até daria, ó, pra pegar, né, no primeiro candle. Aqui também, aqui muito pouco. Nada praticamente, aqui muito pouco. Tá nos 5 minutos. Vou colocar no 15, eu acredito que vai piorar. Candles muito grande. Já falei em vídeos anteriores que esses candles aqui quebra a perna, né? Você entrar, tentar pegar alguma coisa no mercado aí no gráfico de 15 minutos é muito complicado porque tem muitos candles grandes, tanto 15 minutos quanto 5 minutos. Então, Renko bem mais limpo, bem mais curto, stop, dá para pegar uma grana boa aí. Vou mudar o período, vou mudar aqui direto no editor, só para vocês verem. Estou colocando 20 períodos. O resultado é muito parecido com os períodos menores. O stop cresce um pouco mais. Os movimentos são maiores. Também as regiões aí de movimentos mais curtos até dá para pegar de 1 para 1. Reduz, né? Dá um filtro legal no índice. E dá para pegar bons movimentos aí. 20 períodos, gráfico de 10R. Seguindo tendência. Seiscentos pontos, 800 pontos, 500 pontos, 120 pontos, 148 loss, 290 loss, 250. Deixa eu aumentar um pouquinho para facilitar a visualização. Aqui deu entrada, foi testar o topo, então por isso que eu falei de
utilizar o topo ou o fundo como região de stop loss. Aqui, como estamos usando 20 períodos, não fica tão caro, porque quando pega um movimento legal, vocês conseguem reverter loss a 500 pontos. Aqui, se tivesse começado de cima, temos o gap aqui, né? Um gap de 400 pontos, daria 799. Pegando o início do dia aqui, deu 300. Aqui deu 40 pontos, 286. Um loss 126 pontos, 900 pontos. Aí fica a gosto de cada um. Olha que beleza isso aqui. 1.400 pontos. Um loss aqui deu 1 para 1, com 345 pontos de loss. Aqui deu 193 com 360 de loss. Outro movimento legal, ó. Deu 1.200 pontos ou 879, saindo na virada da coloração. 322 pontos, 43 negativo. Aí que tá a ideia de fazer uma parcial rápida e surfar o restante do movimento, ou aguardar o stop loss com uma perda bem menor e aproveitar um stop gain com a pontuação maior. 20 períodos dá muita chance aí de pegar bons movimentos. Gráfico 10R, indicador em 20 períodos, pernada de 1000 pontos aí, não é muito difícil de achar no gráfico. 400 pontos, 156. Uma outra observação: vocês podem ver que não dá para adivinhar, mas dá para ter uma noção do movimento. Aqui deu início na plotagem das linhas do indicador. O preço fez uma retração. Supostamente seu stop estaria no topo. Fez uma retração, continuou o movimento. A linha de venda continua sem se apagar. Então ele encerrou o movimento aqui de venda, virou para compra. Aqui teve um sinal de compra, porém as linhas de venda continuavam presentes, não se apagaram. Normalmente, quando você sai de uma compra para uma venda, a linha verde vai fechar e vai iniciar uma vermelha. Aqui seria a mesma coisa, a linha vermelha fecharia e começaria uma linha verde. Tem um atraso, né? Vocês podem ver que a verde ainda está plotando aqui quando inicia uma venda, por isso que eu falei, não dá para adivinhar. Mas se você acha que o movimento é um movimento certo, você tendo stop no topo anterior, você teria pego 324 pontos com stop técnico, stop no local certo. É claro que stop técnico também estopa, não quer dizer que você só vai ter gain, né? Aí 800 pontos, 350 pontos. Então é um indicador excelente aí para pegar bons movimentos. Pessoal que gosta de scalping. Outro dia aí, infelizmente, com gap dando 800 pontos.
Aqui deu gain de 1 para 1. Aqui um outro movimento legal. 1026 pontos fazendo correções. O pessoal fala assim, mas não pintou na venda. Tava descendo o preço aqui, não pintou. Não tem como acertar sempre. Ele faz um cálculo de retrações dentro do período. Vocês vão encontrar muito isso aqui. Os candles sem pintar, apesar do movimento estar de venda. Se ele ficar lateral, ele vai começar a pintar de branco. Não tem como corrigir isso, mas vocês podem utilizar ele. 1.699 pontos. Com retrações aqui, são movimentos que fazem parte aí do trade. Pessoal fazendo parcial. Não tem como fazer um filtro perfeito disso aí, mas tem como vocês fazerem scalping e tentar pegar um movimento legal. A maioria dos movimentos que vocês estão vendo são movimentos com lucro. Pouquíssimos movimentos aí com stop loss. 400 pontos, 500 pontos, 250 pontos, 140 pontos, um stop aí no meio de 5 gain, 1 para 1, 900 pontos, 1 para 1, 270 pontos, 1 para 1, 219 pontos. Não tem como não ganhar dinheiro com essa regra de coloração. É praticamente impossível. Também o cara não pode ser aquele fanático que vai achar que isso aqui vai estourar a boca do balão, né? Que vai ganhar toda vez que entrar e começa a tomar. Pega um dia aí meio lateralizado, um gráfico, um período maior, vai dar stop loss mais do que stop gain. Vai 400. Não tem que mostrar mais nada, né? Vocês estão vendo aí que é uma excelente regra de coloração. Isso no índice. Eu não vou ficar procurando nos outros papéis. Pessoal que gosta de dólar, faça um estudo aí com períodos gráficos diferente, com períodos diferentes do indicador. Vocês vão encontrar essa pérola que eu achei aqui no índice. Achei agora, nem tinha olhado. Marquem aí o índice 10Rs, indicador configurado em 20 períodos. Indicador e coloração configurado em 20 períodos. Olha isso, 1.500 pontos. Tem um gap aqui, daria menos. 900 pontos, 190 pontos, 300 pontos. Isso um seguido do outro, né? 90, 64, 220, 1.100 pontos. Aproveitem, pessoal aí que não pertence à área de membros, aproveitem para ganhar dinheiro até junho. Tem um outro indicador que eu compartilhei somente o arquivo para membros, então eu vou mostrar ele a partir de agora para vocês. Vou fazer uma pausa aqui, procurar o arquivo que eu não me lembro mais o nome e já vou apresentar. Pessoal, ao invés de apresentar o indicador RAC 19 que eu
disponibilizei na postagem, eu descobri que eu já havia feito um indicador com o cálculo muito parecido. É o Media Hack e o resultado é praticamente o mesmo. O filtro do indicador Hack 19 que eu publiquei numa postagem para vocês. Como vocês podem observar, eu transformei essa plotagem para o gráfico para ver como ele se comportava e eu desconfiei que ele fosse muito parecido com o Media Hack e realmente, como vocês podem ver, é praticamente o mesmo cálculo. Então eu peço que vocês desconsiderem. Podem utilizar porque é feito um filtro muito bom em cima da plotagem e da coloração, mas vocês têm a opção do Media Hack também para fazer essa mesma plotagem. Então fica a escolha suas. E no lugar do Hack 19 vou disponibilizar esse aqui, é o linhada do Didi. Eu fiz modificações aí nele para melhorar o filtro de coloração e esse foi o resultado que eu obtive. Então, se vocês utilizam aí o linhada do Didi, vocês podem baixar o Didi Update. Aqui no menu tem as médias que são utilizadas aí pelo Didi para o cálculo do indicador original. Eu deixei aberto, caso vocês queiram testar. Já lhes adianto que se for colocado, ou melhor, se não for colocado médias da menor para a maior, esse cálculo é corrompido. Então, se vocês quiserem fazer teste com outros valores de média, você tem que colocar uma média pequena, uma média mediana e uma média maior, em média 3. Fora disso, o cálculo é bagunçado. Então, ordem crescente. Se quiserem testar, eu vou disponibilizar o arquivo aí também para a área de membros. É mais um indicador com filtro e que pode ser melhorado com estudo, caso vocês queiram fazê-lo. Beleza? Vou encerrando por aqui. Então, o principal é o indicador RC01. Aqui na tela. Abusem nos testes aí de periodicidade do indicador, que eu acredito que vocês vão conseguir ainda coisas melhores do que eu consegui em pouco tempo. Bastante gain. Aproveitem aí para tirar um dinheirinho no mercado, algo que é bem difícil. Utilizem gráficos maiores para sinal e gráficos menores para entrada, isso aí ajuda bastante também. Mas com um filtro desse aqui é muito difícil não conseguir dinheiro, né? Vou encerrando por aqui. Um abraço a todos. Eu vou colocar um link na descrição do vídeo para que vocês possam baixar a versão de teste. Vou colocar aí na pasta de membros o indicador de update. Esse indicador é fechado somente para membros. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.